meu povo, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala, vocês já me conhecem, é o professor PH de Raciocínio Lógico e hoje nessa nossa nova videoaula aqui do nosso projeto 0800, a gente vai falar especificamente para os colegas de João Pessoa, meus alunos que estão estudando para o concurso dos hospitais universitários, né, mais especificamente agora do Rio Grande do Norte, e também para todos vocês que no Brasil que se preparam para esse tipo de concurso, os concursos da EBSER, né, a empresa que cuida agora, que faz a gestão dos hospitais dos universitários em todo o Brasil. Bom, qual é a ideia aqui? Eu separei uma lista de questões, ela foi utilizada agora no último final de semana, no aulão que eu fiz junto com o curso Solares, e aí a gente vai pegar, né, algumas pessoas não puderam ir, outros alunos, enfim, não puderam participar desse aulão, e aí eu resolvi colocar isso à disposição de vocês em 3 partes. Vamos comentar aqui como é que vai ser. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, lá embaixo vai ter um link para o meu blog, beijo no papai e na mamãe.blogspot.com. Lá no blog você vai ter um link para pegar a apostila com 18 questões, separadas de que maneira? 12 num trabalho inicial que nós temos e outras 6 de revisão, de fixação para vocês, tá certo? Com isso, essas 18 questões vão ser divididas em 3 aulas. Nós vamos pegar as 2 primeiras aulas para comentar as primeiras 12 questões e aí depois, mais para o finalzinho da semana, vocês vão estar também, né, vocês vão ter tempo para trabalhar com essas questões de fixação, ver como é que está o trabalho de vocês e aí depois a gente posta também esse terceiro vídeo fazendo essas últimas 6 questões para vocês. Tranquilo? Vamos começar, vai lá, que se você ainda não tem essa apostilazinha com as questões, dá um pausezinho no nosso vídeo e vai pegar essas questões que a gente vai começar o nosso encontro. Vamos lá! Bom, meu povo, tá aí, né? Esse aí foi o folder realmente que a gente utilizou lá na Solares Concursos, falando desse esquenta. Tiveram outras disciplinas, mas a gente vai se concentrar aqui na parte do raciocínio lógico, aqui com o professor PH. Já devem ter ido lá pegar a sua lista de questões e aí a gente vai começar agora o nosso comentário. Antes das questões, eu coloquei aqui o conteúdo programático que normalmente é cobrado pelas bancas, né? Aqui, essas bancas, enfim, podem trabalhar com a IADES, com a IBFC, com a ESPP, com tem mais uma que eu estou esquecendo, a OCP, enfim, todas essas bancas para esses concursos do hospital universitário trabalham com esse conteúdo programático, né? Resoluções de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens e sequências. Aqui a gente separa em 2 partes, tá? A primeira, a parte de matemática, né? Resolvendo questões com fração, conjuntos e porcentagem, vamos olhar isso aí. E a segunda parte, uma parte de sequências, uma parte mais lógica, tanto com números quanto com figuras e com palavras. E o nosso segundo item, o segundo item pelo edital, mas o nosso terceiro aqui separando o nosso conteúdo, nós temos uma parte do raciocínio lógico matemático, que entra a parte de proposições, de conectivos, equivalência e implicação lógica e a parte de argumentos válidos, né? A parte aquele que a gente já conhece, a parte dos conceitos iniciais de lógica que a gente irá trabalhar, tá certo? Vamos começar. Nesse vídeo nós vamos falar das 6 primeiras questões desse arquivo que vocês receberam aí, né, dessa apostila com questões. Tá aí a primeira: se os números da progressão 3, 15, opa, passei errado, eu tinha colocado aqui, 3, 15, 7, 11, 9, 15 e 16 estão descritos numa sequência lógica, então a soma entre o 9º e o 10º número da sequência é igual a. Pessoal, olha só, já fica aqui a primeira dica para vocês dessa nossa aula.
né? Primeiro, enxergar legal a nossa progressão, a nossa sequência. Nós estamos vendo que está acontecendo um negócio assim, ó, do 3 para o 15 está subindo, do 15 para o 7 está descendo, do 7 para o 12 está subindo, do 12 para o 11 está descendo, mas está subindo e descendo em valores diferentes, que não dá para a gente montar logo de cara uma mesma lógica, tá certo? Subindo, descendo aqui, né? Do 11 para o 9 já desceu mais ainda, do 9 para o 15 subiu, então assim, está tudo bagunçado. Já fica na sua mente a dica do PH, que é a sequência 2 em 1, sequência 2 em 1. Vou explicar para vocês qual é a ideia da sequência 2 em 1. Olha só. Tá aí a nossa sequência, deixa eu só dar uma apagadinha aqui, pronto. Olha só a nossa sequência. Vou melhorar a nossa sequência agora. Olha aí como vai ficar diferente a nossa sequência. Da parte em vermelho, eu tenho o 3, o 7, o 11 e o 15. Da parte em azul, o 15, o 12, o 9 e o 6. Ó, separando as duas aqui, ó. 3, 7, 11, 15. Olha o que é que está acontecendo, meu povo. Olha só. Daqui para cá eu estou somando 4. Daqui para cá eu estou somando 4. E daqui para cá eu estou somando 4. Logo, o próximo número da minha sequência, quem? É 19. Pronto. Vamos ver mais um, ó. A outra sequência agora, o que é que tem? Tá aí ela. 15, 12, 9, 6. Ou seja, eu estou diminuindo 3, diminuindo 3, diminuindo 3. Logo, o próximo número da minha sequência é 3, bem bonitinho. Então, cuidado agora só nesse detalhe. Ele quer o 9º e o 10º números, né, para a gente fazer a soma. Então, a ideia, eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui, o 19, vai ser o 9º termo. E esse aqui vai ser o 10º termo. Lembrem-se que é uma sequência 2 em 1. Essas duas sequências estão juntas em uma só. Portanto, 19 mais 13 é 22, que é o gabarito dessa nossa questão. Beleza? Pronto, já ficou a primeira, já mandamos para o espaço, né? Quer anotar? Dá um pausezinho aí que eu já vou apagar. Pronto, então vamos em frente aqui, ó. Próxima questão fala no seguinte: se os números 2, deixa eu só colocar aqui, pronto, 2, 4, 4, 6, 5, 4, 4, estão ordenados numa sequência lógica, então o próximo número dessa sequência deve ser, olha só, meu povo, ser mal foi mal agora ao extremo, né, ao cubo, sei lá, elevado a 10, tá certo? Qual é a ideia, meu povo? Novamente, ó, será que a gente pode separar em duas, né, a sequência 2 em 1 que o PH falou? Não dá para separar, já viram aí, né? Olha só, há de se estranhar uma situação em que começa a aparecer com 4, né, tem dois 4, né, iguais, aqui e aqui, e eu devo ter algo que muda nesse meio. Então, assim, fica difícil a gente imaginar que passe algum cálculo matemático para resolver essa sequência. Então, vamos esquecer um pouco, não é sequência 2 em 1, não é um cálculo matemático, então tem que ter algo mais. Vamos ver o que foi que o Sermal fez aqui para a gente, olha só. Olha o que foi que ele fez. Primeiro, ele pegou uma sequência de 1 a 7, desculpe, de 1 a 7, opa, já passei errado, deixa eu voltar aqui, pronto. Ele pegou uma sequência de 1 a 7, e pegou o seguinte, olha, o primeiro número, o número 1, ele escreveu por extenso, ó, o M1, e mandou contar a quantidade de letras, ó, 2. Pegou o 2 e ficou também por extenso, ficou D-O-I-S. Quantas letras eu tenho? 4 letras. E assim por diante, ó, 3, D-R-E-S, são 4 letras também. Note que tudo isso que eu estou marcando aqui é exatamente a nossa sequência que a gente tem, ó, o 4, Q-U-A-T-R-O, 4, tem 6 letras. O 5 tem C-I-N-C-O, tem 5 letras também. E o 6 e o 7, né,
SE e S são 4 letras e o SE, TE, 4 letras também. Então, a nossa sequência que está aqui foi baseada, né, na quantidade de letras de cada número. Logo, a nossa próxima sequência será o quê? Da nossa sequência será o 8, que terá 8 letras, e então a quantidade de letras será 4, é o gabarito da nossa questão. Seu irmão maltratou, não foi, meu povo? Seu irmão aí pisou aí com gosto, assim, ó, de leve. Beleza. Então, olha só, qual é a ideia que fica aqui para vocês nessas duas questões de sequências, tá? A gente vai falar daqui a pouco ainda mais na parte de palavras e também de figuras. Olha só, é treino. Não tem outro segredo para vocês do que treinar esse tipo de questão, certo? Por quê? A gente vai trabalhar... Por que é tão interessante a gente trabalhar com os exercícios? Primeiro, porque a gente abre a nossa mente para estudar, para raciocinar em cima das questões. E 2, a gente guarda no nosso cucuruto certas situações que já aconteceram nas questões que a gente fez. Então agora, quando você pegar uma próxima sequência, você já vai olhar duas coisas. Primeiro, que se há a possibilidade de você separar no 2 em 1, ou se aquela sequência, se ela for muito estranha, se ela não está relacionada a alguma coisa com o número em si, a primeira letra de um número. Sei lá, já teve uma questão de sequências onde ele pegou apenas em uma sequência números que começam com vogais. É uma característica, né? É uma regra de formação que ele pode colocar. Então você já fica atento a essa situação. Beleza? Tem mais questão, vamos seguir. Observando as figuras, a primeira figura está aqui, né? Segunda e terceira. O total de quadradinhos brancos na primeira figura, já lá vai eu de novo, aqui, pega, pronto. Na primeira figura é igual a 2. Na segunda figura é igual a 6. Na terceira figura é igual a 12. Meu povo, esquece um pouquinho isso aí, tá? Esquece um pouquinho isso aí. Vamos... já explico para vocês. Vamos terminar de ler a questão que eu explico. Segundo uma sequência lógica com figuras, pode-se dizer que o total de quadradinhos brancos da 10ª figura. Meu povo, questãozinha, figurinha Pokémon. Por que a nossa figurinha é uma figurinha Pokémon? Porque ela está evoluindo, ela está crescendo de tamanho aqui assim, tá? Qual é a ideia da figura Pokémon que a gente precisa entender? Se a gente entender como é que essas figuras foram construídas, qual é a lógica da construção dessas figuras, acabou a questão, certo? Ele pode pedir a 10ª figura, a 20ª, a 100ª, milionésima figura que você vai conseguir resolver, tá certo? Vamos lá. Para te ajudar, eu vou colocar algumas questõezinhas aqui, olha só, algumas perguntas que vão te ajudar, tá certo? A primeira diz o seguinte: quantos quadrados tem na linha? Ó, vou ajudar agora, viu? Vou ajudar. Ó, na figura 1, eu tenho 2 quadrados, ó, 2. Na figura 2, eu tenho 3 quadrados. Na figura 3, eu tenho 4 quadrados. Já viram a lógica aí? Já vi. É a quantidade de linhas que eu preciso da minha figura, qualquer figura, minha figura, não, eu nem vou pensar na 10ª agora, vamos entender a lógica. A quantidade de linhas vai ser a posição mais 1. Beleza, guarda isso daí, guarda essa informação pra gente. Olha só, mais uma. Quantos quadrados? Mesma coisa, pegar quantos quadrados na coluna, tem 2 aqui na primeira figura, 2 aqui, aliás, desculpem, 3 aqui na segunda, na figura 2, e 4 aqui na figura 3. Logo, a minha coluna, a quantidade de quadrados da minha coluna é igual à posição mais 1. E por último, eu tenho que, quantos quadrados tem na diagonal? Pronto, vamos olhar quanto é que tem. Eu tenho 2, PH, eu tenho 1, opa, deixa eu colocar aqui no pincel, pronto. Eu tenho 1 e tenho 2. Eu tenho, na outra figura, tenho 3. Na outra figura, tenho 4. Também a mesma lógica, PH, certo? Os quadradinhos da minha diagonal
é igual a posição mais 1. Perfeito. Então, olha só, olha o que foi que a gente fez aqui, cada uma das figuras. Se eu imaginar que a figura 1 tem 4, certo? Não tem 4 quadrados aqui? Tem. Então, onde é que será que veio esses 4 quadrados? Ó, 2 vezes 2. Beleza? É isso mesmo? Vamos ver. Na segunda figura eu tenho 9, logo 3 vezes 3 é mesmo, é pH. É só multiplicar a linha com a coluna. Beleza, ó, 4 vezes 4, errei aqui, 4 vezes 4, que vai me dar o meu 16. Perfeito, tranquilo, lindo e maravilhoso. Qual é a ideia agora? Vamos pensar o seguinte, olha, se eu sei a quantidade de quadrados, nem sei nem a cor, eu sei a quantidade de quadrados de uma determinada figura, e eu sei a quantidade de quadrados da minha diagonal, que é exatamente a quantidade de quadrados pretos. Se eu pegar, diminuir o total menos os pretos, eu vou ter os brancos. Lindo e maravilhoso. Ó, vamos pensar? Na 10ª figura, eu vou ter o quê? 11 quadrados na linha. Vou ter também 11 quadrados na coluna, ou seja, ao todo eu terei 121 quadrados. Perfeito, já sei. Quantos desses daí são pretos? Eu sei que o preto vai estar na minha diagonal. Logo, da minha diagonal vai ser a figura 10 mais 1, que é igual a 11. Ou seja, desses 121, 11 serão pretos. Logo, diminuindo 121 de 11, eu vou ter 110 quadrados brancos, que é o gabarito da nossa questão. 110 quadrados brancos. Então, veja que o grande mérito da questão é encontrar exatamente como é que surgiu cada um dos quadrados. Se eu entender essa lógica de como cada um desses quadrados foi montado, eu posso pedir qualquer figura que não vai ter problema, que vocês vão encontrar a resolução. Tranquilo? Beleza. Vamos ter mais um ainda para a gente falar ainda da parte de sequências para vocês, né? Vamos lá. Tem uma figura aqui também envolvendo, desculpem, uma sequência agora envolvendo palavras, tá? Palavras. A seguinte sequência de palavras foi escrita obedecendo a um padrão lógico. O padrão, meu povo, é lógico, tá? Não vamos pensar em acentuação, não vamos pensar em regra de ditongo, dígrafo, não. Existe um padrão lógico nessa história, tá certo? Se preocupem com tipos de letras, posição das letras, estou dando as dicas para vocês, tá? Esqueçam também, guardem sempre como plano B, nunca como plano A, sempre como plano B, a quantidade de letras da palavra, tá? A quantidade de letras. Se você não tiver outra coisa para imaginar, você vai para a quantidade de letras, tá? Mas esqueça por um momento essa situação, tá certo? Vamos tentar agora, bom, considerando que o alfabeto é oficial, a palavra que de acordo com o padrão estabelecido poderá substituir este ponto de interrogação é. Então, olha só, vamos brincar um pouco, vamos dar ideias a vocês de como a gente pode trabalhar com essa questão. Tá aí já o pata, o realidade, o tucupi e o voto. Vou dar uma ajudinha aí para vocês, ó. Será que melhorou, meu povo, agora? Notem que é muito mais forte a lógica da questão do que só pensar em quantidade de letras. Eu tenho a letra A na primeira palavra, a letra E na segunda palavra, a letra I na terceira e a letra O na quarta. Logo, pela minha lógica, eu devo ter o quê? A letra U na minha última letra desta palavra. Guarda aí que ainda tem mais uma outra lógica para a gente, ó, outra forma da gente interpretar. Vamos olhar? Pronto, eu tenho o P na primeira letra da primeira palavra, eu tenho o R na primeira letra da segunda, o T da terceira e o V da quarta. Vamos melhorar a história aqui para vocês, ó. Eu pego o P, vou pular a letra Q e vou chegar na letra R. Eu vou
pular a letra S e chegar na letra T. Eu vou pular a letra U e chegar na letra V. Logo, eu irei pular a letra W e vou chegar na letra X. Pronto, então eu vou procurar uma palavra que eu tenha a letra X começando a palavra e a letra U terminando. A única possível é a shampoo, que é o gabarito da nossa questão. Bom, pô, vimos aí diversos exemplos que a gente trabalhou aí, né? Alguns exemplos da parte de sequências, letras, números, palavras, enfim, figuras que a gente pode trabalhar, e agora com vocês é treinar. Fica muito atento a essa parte de palavras. Eu ainda não vi realmente alguma banca que trabalhe com esse tipo de conteúdo, né, para as provas do hospital universitário, trabalharem com sequências de palavras. Mas a ideia já está montada para vocês, e agora, ó, pega exercício, um exercício atrás do outro, para que vocês não tenham problema na hora da resolução da prova, tá? Vou resolver agora mais duas questões relacionadas à parte de lógica, conceitos iniciais de lógica. A segunda, desculpem, pela ordem, né? A quinta e a sexta agora que eu vou falar, certo? A sexta, salvo engano, não é isso, a sexta foi uma questão que foi anulada, tá? Mas mesmo assim nós vamos comentar. Eu já tinha colocado, depois eu fui olhar, realmente vi que ela estava anulada, mas a gente comenta também para não ter problema, para que vocês fiquem com esse conhecimento também. Vamos lá, quinta e sexta questão da nossa apostila. As tabelas de verdade ou tabelas verdade dos conectivos, deixa eu pegar aqui. Disjunção ou disjunção inclusiva, conjunção e implicação, que também pode ser falada, né, pode ser chamada de condicional, assinale a alternativa correta. Então, olha só, antes a gente vai precisar comentar alternativa por alternativa, mas nós vamos abrir aqui um espaço para vocês, uma tabelazinha para facilitar o trabalho, facilitar a nossa vida, certo? Aqui. Nós estamos falando aqui da tabela verdade exatamente dos conectivos que a gente está falando. Ó, eu tenho o I, que é a nossa conjunção, tem uma tabela verdade e tem um mantra do pH. O que é o mantra do pH? É uma ajuda que a gente vai ter para explicar esta tabela verdade. Então, olha só, acompanha daí, eu vou lendo aqui cada uma das alternativas e a gente vai explicar a partir dessa tela para vocês. Olha só. Alternativa A, as conjunções só são falsas quando os conjuntos são falsos. Conjunção, está aqui ela, ó, o nosso conectivo I. O que fala o nosso conectivo I? Para que a conjunção seja verdadeira, as proposições simples têm que ser verdadeiras. Está aqui ela, ó, para ser verdadeiro, ambas as proposições simples têm que ser verdadeiras. Senão vai ser o quê? Senão vai ser falso. Como a questão diz que ela só vai ser falsa quando os dois forem falsos, isso é mentira, isso está errado. Ó. Por quê? Porque existem outras duas situações aqui em que eu posso ter a conjunção falsa sem ter ambos os conjuntos falsos. Tá? Então a alternativa A já está fora. Beleza? Implicação. Implicação é aqui, é na condicional. Tá certo? Falar em implicação também é falar em condicional. Qual é a ideia? Ele fala que não existisse implicação falsa com antecedente verdadeiro. A ideia da implicação, da condicional, é assim: se A, então B. Se A, então B. O A é o nosso antecedente, é o que vem antes. O nosso B é o consequente. Já anota aí, o A é o antecedente e o B é consequente. Então ele está dizendo o seguinte: será que pode haver implicação falsa com antecedente verdadeiro? Pode, tá? A única falsa é essa daqui. O que é que está acontecendo? O antecedente é verdadeiro, o consequente é falso e a minha condicional, a minha implicação é falsa. Então existe implicação falsa, o erro está nesse não aí, na alternativa B. Existe implicação falsa com antecedente verdadeiro. É justamente esse caso. Tá? Na disjunção, deixa eu apagar um pouquinho aqui, tá? Para a gente continuar. Vamos para a disjunção agora. Disjunção é o ou disjunção inclusiva também, tá? Vamos lá, o que é que ele diz?
as disjunções são falsas quando algum deles for falso? Também não, ó. Eu tenho duas situações em que um dos dois, ou A ou B, é falso e a minha disjunção é verdadeira. Então isso não pode acontecer. Novamente, a disjunção, ó, o mantra do pH, só vai ser falso quando ambas forem falsas e não quando um dos disjuntos forem falsos, tá? Beleza, guarda essa informação. D. Só há um caso em que as implicações são verdadeiras. Olha para cá, meu povo. Está aqui a implicação. Será que só um caso que a implicação é verdadeira? Não, tem uma, duas e três. Só há um caso que ela seja falsa. Verdadeiras são três. Então, o item D está errado. E por último, que é o nosso gabarito alternativa E, diz o seguinte: as implicações são verdadeiras, está aqui, as implicações são verdadeiras quando o antecedente é falso, exatamente, está aqui, ó. As implicações são verdadeiras quando o meu antecedente é falso, portanto, o gabarito dessa questão é letra E para a gente. Beleza? Guarda essa informação, vamos aqui para nossa última questão dessa nossa primeira aula, que diz o seguinte: considerando as proposições 5 quartos representa 12,5 e que a quarta parte de 32 é maior que 9, pode-se dizer. Aquela tabela vai ajudar a gente, tá certo? A única daquelas que a gente não está falando ainda é a parte da bicondicional, mas eu falo também. Então, olha só. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, deixa eu ver se eu coloquei o caso, a questão foi anulada, tá? Eu acho que eu coloquei apenas a tabela, mas vamos comentar um pouquinho essa daqui. Olha só, se eu pegar a proposição... Opa, passei errado. Deixa aqui, né? Para vocês estarem cientes disso. Mas deixa eu colocar aqui para a gente escrever. A proposição P diz o seguinte: 5 quartos representa 12,5%. Se eu imaginar um 5 dividido por 4, ou seja, transformar essa fração em um número decimal, eu vou ter o seguinte, ó, 5 dividido por 4 é 1, sobra 1, eu coloco um 0 e aqui eu coloco uma vírgula, 10 dividido por 4 vai me dar 2, sobra 2, baixa um outro 0, 20 dividido por 4 vai dar 5. Esse 5 quartos é 1,25. Se eu multiplicar isso aqui por 100 para chegar num percentual, eu vou encontrar 125% e não 12,5% como a questão me coloca. Logo, o P vai ser falso. Certo? Então, guarda essa informação. A proposição P vai ser falsa. Agora, ele diz que o Q, a quarta parte de 32 é maior do que 9. Então, vamos pensar, olha só, o Q é a quarta parte, é 1/4 de 320. Não, desculpe, de 32. Deixa eu apagar aqui. Pronto, de 32. Ora, 1/4 de 32, 1/4 de 32 é 8. Pergunto a vocês, meu povo, 8 é maior do que 9? Não. Falso, ou seja, o Q também vai ser falso. Tá certo? Sabendo que o P é falso e o Q é falso, e olhando para a nossa tabelazinha que a gente acabou de trabalhar, nós vamos ver o seguinte: a conjunção entre as duas é verdadeira? Não. Falso e falso me dará falso. A disjunção entre as duas é falsa? Sim. Isso aqui sim, ó, falso ou falso me dará falso. Só olhar lá a tabela verdade. Ou seja, realmente é falso e o item está correto. P condicional Q é verdadeiro, ou seja, falso. Se então falso, olha na tua tabela verdade, você vai ver que também é verdadeiro do jeito que a questão coloca. Então foi por isso que ela foi anulada, porque tem dois gabaritos. Para a gente acabar, bicondicional. Pessoal, a bicondicional, ela vai ser o seguinte, tá? Ela só vai ser verdadeira quando os valores lógicos forem iguais. Valores, opa, botei errado aqui. Pronto. Quando eles forem iguais. Certo? Então, se o P é falso e o Q também é falso,
Falso, somente se o falso não vai dar falso, vai dar verdadeiro. E a negação de quê? Ora, se o que é falso, a minha negação vai ser verdadeira e não falsa, como diz. Então a questão foi anulada porque teve dois gabaritos, né? Duas alternativas corretas nessa questão. Essa, meu povo, nossa primeira aula das 3 já está terminada. Está aí a primeira parte dessas questões que a gente vai comentar. Fica de olho aqui no YouTube, fica de olho aqui no blog que você vai acompanhar as outras 2 aulas, beleza? Um beijo no papai e na mamãe e até a próxima aula. Bom, meu povo, estamos dando início à nossa segunda aula dessa nossa revisão geral aí, para quem está se preparando aí para os concursos da EBSER, prova agora já no domingo para o Rio Grande do Norte, e a gente vai comentar agora as outras 6 questões que ficou dessa primeira parte, né? Vai ficar faltando a aula 3 para a gente comentar a revisão, a fixação, como está lá, né? Revisão são esses 12 primeiros, a fixação são 6, que aí peço a vocês que ao final dessa aula cheguem lá, para quem ainda não resolveu, antes de assistir a aula número 3, já chega lá, já dá uma olhada nas questões, tenta resolver, é importante que vocês tentem resolver e depois volta para conferir a resolução, tranquilo? Vamos começar a questãozinha número 7, tem dicas muito legais para vocês nessa aula, vamos lá. Vamos lá, meu povo, dando continuidade ao nosso aulão de revisão aí, né, que teve no último final de semana, vamos comentar já a questão de número 7, olha só, a questão de número 7 diz o seguinte: se Carlos ganha dinheiro, então Maria compra um carro. Olha só, nós temos aqui a nossa se então, o se então, a nossa condicional, e olha o que é que ele está pedindo, equivale logicamente, ele está dando uma proposição condicional e está te pedindo uma proposição equivalente, tranquilidade total, meu povo. Olha a dica aqui para nunca mais errar uma questão desse tipo. Olha só, vou passar aqui, vejam o seguinte detalhe: existem 2 formas para a gente trabalhar com questões de equivalência de condicional. Então vamos comentar um pouquinho aqui, ó. Em ambos os casos eu tenho uma equivalência de condicional. Tá? Equivalência de condicional. E aí a gente pode seguir 2 caminhos, o caminho 1 e o caminho 2. Vamos lá. O primeiro, caminho 1, é o que eu chamo de inverte e nega. Olha só qual é o passo. Eu vou pegar a primeira parte da minha proposição, levar para a segunda parte, negando. Eu vou pegar depois a segunda parte, trazer para a primeira, negando também. E eu mantenho a condicional. Eu tenho uma condicional e continuo tendo uma condicional. Tá certo? No nosso caso, ele diz que se Carlos ganha dinheiro, então Maria compra um carro. Então, só para a gente exemplificar, ó. Se Carlos ganha dinheiro, então Maria compra um carro. Olha como é que fica. Eu pego o Carlos, levo para a segunda parte, negando. Eu pego a Maria, levo para a segunda parte, negando. E coloco o se então. Como é que fica? Se Maria não compra um carro, então, olha aqui o condicional novamente. Então, o Carlos não ganha dinheiro. Se Maria compra um carro, se Maria não compra um carro, então Carlos não compra dinheiro. Não ganha dinheiro, desculpem. Segunda parte, o que é que eu vou fazer? Ó, a primeira parte mantendo, a primeira parte fica também na primeira parte, só que eu vou negá-la. Depois, na segunda parte, eu deixo da mesma maneira, ó, aqui tem que, ele continua aqui. E agora sim, ó, no lugar do se então, eu vou botar um ou. Olha a ideia que a gente tem lá. Mantendo esse mesmo padrão, eu vou por quê? Negar o Carlos,
manter a Maria e trocar o sim então pelo ou seja, ó, o Carlos não ganha dinheiro, ou conectivo ou Maria compra um carro. Carlos não ganha dinheiro ou Maria compra um carro. Carlos, eu estou mal hoje, né? Carlos não ganha dinheiro ou Maria ganha um carro, que é exatamente a alternativa D, o gabarito dessa questão. Tranquilo, pessoal? Pronto. Chegou aí, use uma das duas regras, a questão está resolvida e o ponto é de vocês. A próxima questão, a questão de número 8, também traz uma dica para vocês na parte também desse mesmo tipo de regrazinha. Vamos dar uma olhada. Posição PP, Maria é estagiária, e a proposição Q, Marcos é estudante. Marca aí agora, ó, a negação. Meu povo, lá a gente viu equivalência de condicional. Agora a gente vai ver negação de proposição. No nosso caso, ele está pedindo a negação da frase Maria é estagiária ou Marcos é estudante. Então ele está pedindo a negação do ou, certo? A negação do ou. Vamos ver também uma regrazinha bem legal para a gente, para não ter problema de resolver na hora da prova. Tá aí, vamos lá, ó. Tá aí. Pronto, eu já trago até duas de uma vez, ó. Duas de uma vez. Eu estou trazendo a negação do ou e a negação do i, porque elas são muito parecidas. Sabe o que é que eu vou fazer? Ó, na negação do ou, ó, eu nego a primeira proposição, eu nego a segunda proposição, certo? Nega a primeira, nega a segunda. E no lugar do ou, eu vou botar um i. No lugar do ou, eu vou botar um i. Olha como o negócio é parecido agora, ó. Na negação do i. Negação do i, eu vou negar a primeira, eu vou negar a segunda. E no lugar do i, eu vou botar um ou. Acabou-se. Acabou, meu povo. Só essas duas regrazinhas. Se eu tiver a negação, a palavra tem que aparecer lá, a negação de uma proposição. Ele pediu a negação, na nossa questão, negação do ou. O que é que eu faço? Nego a primeira, nego a segunda e troco o ou pelo i. Perfeito. Se por acaso aparecesse uma situação para ter a negação do i, sem estresse, nega a primeira, nega a segunda e no lugar do i coloca um ou. No nosso caso, ele tem Maria é estagiária na primeira proposição, Marcos é estudante na segunda, e com o ou ele quer então a negação do ou. Nega a primeira, Maria não é estagiária. Pego a segunda e nego, Marcos não é estudante. E no lugar do ou eu boto um i, fica Maria não é estagiária e Marcos não é estudante. É só aí depois procurar o gabarito na questão aí, ó. Batata, tiro e queda. Muito cuidado, essas duas questões, a 7 e a 8, a 7 pede equivalência e a 8 pede a negação, tá? São regras diferentes, tá? Entregou uma condicional e pediu equivalência, usa aquela primeira regra. Falou em negação, você utiliza essa outra regra para a gente trabalhar. Então, muito cuidado isso na hora da prova, porque se confundir, trocar as regras, vai tudo pro beleléu. Tranquilo? Beleza, vamos comentar mais. Tem a 9ª questão agora para a gente, envolvendo a parte de argumentos válidos. Vamos lá. Com base nas premissas, anotem essa palavrinha que daqui a pouco eu vou comentá-la. A seguir, indique a alternativa que torna válido o argumento. Pronto, é o argumento válido. Olha qual é a ideia aqui. Ele vai me dar duas premissas. Nenhum homem famoso joga futebol, todos os políticos são homens famosos. Portanto, eu vou ter que buscar uma dessas alternativas para tornar o argumento válido. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Olhando para mim, vamos dar ideia agora do que é trabalhar com argumento válido. Pensa assim, primeiro, quando ele fala em premissas,
são informações que nós vamos entender, nós vamos julgar aquilo como verdadeiro. Primeira informação. Então, olha só, a primeira informação que ele nos deu, as premissas que ele nos deu. Nenhum homem famoso joga futebol, todos os políticos são homens famosos. Essas duas informações a gente guarda, a gente subentende, a gente supõe que elas sejam verdadeiras. Tá? Qual é a ideia do argumento? Quando é que um argumento vai ser válido? É quando, baseado nessas duas informações verdadeiras, nessas premissas, e que a gente assume que ela é verdadeira, eu tenho uma terceira verdadeira, que é a minha conclusão. Para que seja um argumento válido, você tem que pegar essas duas informações verdadeiras e encontrar uma terceira, a conclusão verdadeira. Pronto. Se a gente conseguir fazer isso, a gente encontra o argumento válido. Essa é a primeira informação que vocês precisam ter. A segunda informação é, nos termos das premissas que vocês têm aí na apostilazinha de vocês, aparecem dois termos que são fundamentais para a gente entender como resolver. O primeiro é que na premissa 1 a gente trabalha com nenhum, e na segunda nós temos o todo. São o que nós chamamos de proposições categóricas, né? Utilizando o todo, o algum e o nenhum. E para isso, toda vida que você tiver um caso aparecendo o todo, o algum ou o nenhum, nós vamos trabalhar com os diagramas lógicos. O que é isso? São desenhos que nós vamos mostrar a partir de agora. Vamos lá. Vamos para cá, aqui. Então, olha a ideia. Vou pegar a primeira premissa. Nenhum homem famoso joga futebol. Então, toda vida que você tiver a expressão, né, o termo nenhum, você sempre utilizará esse diagrama. Um diagrama, uma bolinha aqui para uma das partes, no nosso caso, o homem famoso, e uma outra bolinha para os homens que jogam futebol, enfim, as pessoas que jogam futebol. Note que não tem qualquer contato aqui entre as duas bolas, ou seja, nenhum homem famoso joga futebol, tá? Essa é a primeira situação. Segunda situação, a próxima premissa. Nós vamos desenhar o todos os políticos são famosos. Tá aí já o desenhozinho para vocês, o diagrama. Então, toda vida que você tiver a proposição todo, passei errado. Deixa eu voltar aqui, deixa eu botar um pincel aqui, pronto. Todos os políticos são homens famosos, também vou desenhar dois diagramas, onde a primeira parte dessa proposição vem para esse diagrama mais, digamos, dentro de um outro, tá? Então, vem para a parte mais de dentro. E os homens famosos vêm para a parte de fora. Pronto. Beleza, pronto. Desenhamos as duas premissas. Qual é a ideia principal agora dos argumentos válidos? Vocês vão ter que pegar esses dois diagramas e juntá-los num só. Você vai ter que tentar desenhar esses dois diagramas em um diagrama só, tá certo? Qual é a ideia que eu sempre coloco para os meus alunos? Você escolhe uma das duas, ou essa daqui, ou essa daqui, e já desenha como conclusão. Uma das duas, escolhe aí uma das duas. PH, desenha a primeira, desenha do nenhum. Perfeito, ó, vou desenhar. Ixi, acho que eu já tenho até desenhado, peraí, deixa eu ver aqui. Tenho, já está aí, ó. Já desenhei até a primeira, e já está até aí, nem estava lembrando, desenhei. Já trouxe para cá, já trouxe a primeira, deixa eu só dar uma apagadinha nessa linha aqui para não atrapalhar, pronto. Tá? Então já desenhei a primeira aí. Pergunto agora a vocês, pessoal, olha só, quem me falta desenhar? Vamos pegar, falta desenhar o políticos. Eu já desenhei o homem famoso, que tanto tem aqui quanto tem aqui. Já desenhei o joga futebol. Falta só o político. E o que é que tem que acontecer com o político? O político tem que estar dentro da parte dos homens famosos. Está aí ele dentro da parte dos homens famosos. Então, esse final, esse desenho final é a nossa conclusão, tá certo? É a nossa conclusão.
Qual é a ideia que você precisa agora? Você vai ler as alternativas, comparando com essa figura. Nunca ao contrário, tá? Nunca nesse caminho você vai olhar a figura e procurar a questão. Não, você vai ler as alternativas e verificar na nossa conclusão. Primeira, ele diz, olha logo de cara, a gente vai logo na onde ele diz que nenhum político joga futebol. É exatamente isso que está acontecendo. Não há qualquer contato entre políticos e jogadores de futebol. Então, nenhum político joga futebol. Note que se você olhar qualquer uma das outras alternativas, além da fora a que é o nosso gabarito, você vai ver que nenhuma delas vai se encaixar na nossa conclusão. Por isso que elas não vão ser as alternativas. Um outro detalhe para vocês, nem sempre eu preciso ter apenas uma conclusão, tá? Eu posso ter duas, posso ter até 3 conclusões, sem problema nenhum. Qual é a ideia? Você vai pegar as alternativas e comparar a todas as conclusões, a todos os diagramas, a todos os desenhos que você fizer. Só será um argumento válido se servir para todas. Se uma delas não der certo, não é a conclusão para a gente e não tem um argumento válido, beleza? 3/8 de seu salário. Vai eu de novo, errei aqui, pronto. Gastou 3/8 de seu salário com aluguel e 20% do restante com vestuário. E ainda restou do seu salário R$ 1.400. O valor que Mauro pagou de aluguel foi de... Olha só, pessoal, isso aqui é o que nós chamamos de princípio da reversão ou princípio da regressão. Tá? Para o pH chama princípio do reverstrez. Pronto, vamos entender qual é o princípio do reverstrez. Tá? Qual é o princípio do reverstrez? Bom, note que ele fala no salário do Mauro. Depois ele fala em algumas operações. Ele gastou 3/8, ele gastou 20% e ele só deu o valor final, ou seja, ele começa sem dar o valor inicial, tá? Sem dar o valor inicial, fala em algumas operações, mas ele dá o valor final. Certo? Então, ao invés de a gente seguir o caminho normal, nós vamos seguir o caminho inverso. Né? Nós vamos regredir, nós vamos fazer um reverstrez, sair do final para chegar no começo. Vamos entender um pouco mais aqui. Eu preparei uma situação aqui para a gente para ficar bem melhor. Olha só. Bom, vejam que a gente tem... Primeiro, o salário de Mauro eu chamei de X, eu não tenho esse valor, não é isso? Eu não tenho esse valor, então eu vou chamar de X. Eu tenho a primeira operação que ele diminuiu 3/8. E a segunda operação que ele diminuiu 20%, tá certo? E ao final ele chegou aos 1.400, tá? Então, no caminho normal seria isso. Só que agora a gente vai pensar no contrário, partir do 1.400 e chegar do outro lado. Então, guarda o seguinte, sempre no princípio da reversão. Primeiro, se você somar na ida, na volta você diminui. Se você diminuir na ida, na volta você soma. Se você multiplicar na ida, na volta você divide. Se você dividir na ida, na volta você multiplica. Último detalhe, que é o que aborda essa questão. Se você trabalhar com fração, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho diferente, que é o que eu vou mostrar nessa questão. Tá? Então vamos começar. Primeiro passo, vocês vão fazer. Vamos transformar o 20% em 1/5, certo? Beleza? Então eu vou ter que diminuir o quinto. Olha qual é a ideia que você precisa ter. Sempre que você tiver fração, certo? Bom, se você usou 1/5, é porque sobrou 4/5. Vamos entender? Você veio e você gastou 20%, ou seja, você gastou 1/5, você diminuiu 1/5. Se você diminuiu 1/5, é porque sobrou
4/5. É com base nessa fração que a gente vai trabalhar assim, ó. Eu vou pegar e dizer que o 4/5, que foi o que sobrou, da minha etapa 2 é igual ao valor que eu cheguei. Ó, eu estou na etapa 2, gastei 1/5, sobrou 4/5, que é igual aos 1.400. Arrumando a casa, eu tenho que o 2 vai ser, eu vou passar esse 4/5 para cá. Se ele está multiplicando, eu tenho que inverter essa fração, ou seja, o 4 está multiplicando 2, ele passa dividindo. O 5 está dividindo 2, então ele passa multiplicando. E aí eu tenho que 1.400 vezes 5/4 é o 1.750. Pronto, a etapa 2 chegou a 1.750. Eu cheguei na etapa com 1.750, gastei 1/5 e o resto foi 1.400. Vamos fazer o mesmo passo agora com a etapa 1. Estamos voltando, estamos fazendo o caminho inverso. Estamos fazendo o reverse 3, beleza? Então agora vamos para a etapa 1. Só que ao invés de trabalhar agora com 1.400, eu vou trabalhar com 1.750. Do mesmo jeito, se eu tenho 3/8, é porque sobrou 5/8. Então, eu preciso ter que os 5/8 vezes a etapa 1 me chegará a os 1.750, certo? Eu tenho a etapa 1, eu gastei 3/8, logo sobrou 5/8 e esse valor tem que ser igual a 1.750. Vou fazer o mesmo trabalho. Errei aqui, ó, aqui é só 1, errinho do pH. O 1 vai ser quem? O 1.750, eu vou inverter a fração. Quem está dividindo passa multiplicando, quem está multiplicando passa dividindo. Portanto, 2.800 é o resultado que eu tenho. Ou seja, o X, o salário dele é 2.800. Beleza? Por desencargo de consciência, você faz o seguinte, ó, pega o 2.800 e taca 3/8. Você vai ver que tirando 3/8 do 2.800, você vai chegar a 1.750. Depois, você vai tirar 1/5 desse 1.750, você vai chegar aos 1.400. Tá certo? Para finalizar, você só precisa fazer isso. O 2.800, porque ele não pede o salário, ele pede o valor do aluguel, e aí o valor do aluguel é 3/8 do salário do meu amigo Mauro. Tá? Então é só fazer essas continhas, o 3/8 vezes os 2.800, você vai encontrar o gabarito da questão. Parte dos conjuntos. Vamos ler, olha só, 2 candidatos A e B. Já liga o alerta, tá, meu povo? Quando ele fala de 2 candidatos A e B, você já liga o alerta, tá? Falando de 2 partes, fica aí. Disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos 2 ou em apenas um, ou em nenhum deles. É outro alerta. Nos conjuntos, você sempre pode ter interseção. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá? Então, vamos lá. O resultado foi o seguinte. 55% escolheram o candidato A, 75% o candidato B, 10% dos votos foram em branco. Pode-se afirmar, então, que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os dois foi de. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Tá aí, já tá na mão aí. Pronto. Um diagrama. Aquele lá que a gente viu é diagrama lógico. Aqui não, o diagrama de Venn, que são com números, é para os conjuntos. Lá a gente trabalha com os argumentos válidos. Aqui a gente vai trabalhar com a teoria dos conjuntos. A primeira ideia de uma parte da teoria dos conjuntos, o diagrama do Venn, é sempre começar com a interseção. Sempre começar com a interseção. Nós vamos procurar um valor lá na nossa questão em que ele diga que votaram nos 2. pH não tem isso. E aí? Aí a gente coloca X. Pronto, deixa o X aí. Aí a gente pensa assim, ó. Para o candidato A. Para o candidato A, quantos votaram nele? 55%. Ora, veja o candidato A é tudo em azul. A gente já colocou X. Então, sobrou para a parte que somente votou em A, 55 menos X. A mesma coisa a gente faz para B. B diz que 75% votaram em B. Como eu já coloquei X,
sobrou para somente B 75 menos X. Por último, os votos em branco estão fora desse conjunto. 10% eu coloco fora desses conjuntos. E agora? Ora, eu sei que se eu somar todos eles, 55 menos X mais 75 menos X mais 10%, tem que dar 100%, que é o total de pessoas que tem em todo o grupo, na pesquisa, tá certo? Já que eu estou trabalhando com, na votação, né? Pesquisa é outra questão. Como eu tenho todos que votaram, tem que dar 100%, tá certo? Ajeitando isso aqui, o que é que eu vou ter que fazer? Ó, 55 mais 75 dá 130, mais 10, 140. Eu vou cortar esse menos x com mais x, sobrou menos x. Isso é igual a 100, logo o x é igual a 40%. Logo, o x é igual a 40%. Assim, eu tenho que o 55 menos o 40, eu tenho 15. E o 75 menos o 40, eu tenho 35%. Como ele me pede apenas os que votaram, né, o percentual dos que votaram em somente um, ou o cara votou em A 15%, ou o cara votou somente em B 35%, logo a minha resposta é 50%. Mais uma de teoria dos conjuntos, agora com um pouquinho maior, digamos assim. Aqui ele vai apresentar três produtos. Já leiam aí de antemão, tá? Já leiam, e aí eu vou já iniciar os trabalhos da resolução, tá? Tá bem resumido na outra tela, para facilitar a nossa vida. Agora eu tenho três conjuntos, o A, B e o C, eu vou trabalhar dessa forma, tá? Então eu começo, 80 preferem qualquer um dos produtos. Essa é a primeira informação, ou seja, 80 na junção dos três conjuntos. Tá? É a primeira parte, a interseção. Do jeito que a gente colocou na outra, da interseção dos dois, eu começo também essa daí da interseção dos três. Agora a ideia é que eu vou pegar aquela parte em que eu tenho a interseção de 2 em 2, de A ou C, de A ou B, ou de B ou C. Sempre lembrando o seguinte, toda vida que esse valor não é o valor final, já que eu coloquei já 80. Por exemplo, A e C trazem 260. Como eu já coloquei 80, sobrou 180 para essa parte. A e B tem 280. Já coloquei 80, ficou quanto? 200. E por último, B ou C são 180. Já coloquei 80, falta 100. Lindo e maravilhoso. A última parte é preencher aquela em que eu tenho somente uma preferência, que é essa partezinha aqui, 520 preferem o produto A. Qual é a ideia? Eu vou olhar para o conjunto do A e ver o que é que eu já coloquei. Eu já coloquei 200, mais 180, 380, 380 mais 80, 460. Para chegar a 520, eu tenho que colocar mais 60. Pronto, próximo passo. 570 preferem B. Vamos ver o que é que sobrou para B. B já colocou 200, mais 100, 300, mais 80, 380. Logo, sobram 190 para somente B. Por último, 620 para o C. Faremos a mesma coisinha aqui para o C. Já colocamos 180, mais 100, 280. 280 mais 80, 360, para 620, 260. E aí, pronto, está montada a nossa tabela. A gente vai buscar o que agora? O número de pessoas que gostam de somente um dos produtos. Somente A, 60. Somente B, 190. Opa, vamos aqui, 190. Somente C, 260. Somando isso tudo, eu vou ter 0. 15, 21 vai 2, 3 e 2, 5, 510 é o gabarito da nossa questão.
Esse é, meu povo, final da aula 2, final deste nosso módulo de revisão, 12 questões para vocês, dando uma geral nesse conteúdo da parte da EBSER, tá certo? Já fica aí, já vai dar uma olhada naquelas outras questões, busca outras questões de banco, vocês vão conseguir resolver um bocadão de coisa. Tem outros assuntos, mas para revisão do que mais aparece, eu acho que está de bom tamanho para vocês, tranquilo? Até a nossa próxima aula, nossa terceira aula para fechar com o grande finale esse nosso assunto. Um beijo no papai e na mamãe. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos de volta, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aqui voltando, né, para a última parte desse nosso aulão da EBSER. Vocês já devem ter visto aí os 2 primeiros aulões, se não acompanha aí, seja no meu blog Beijo no Papai e na Mamãe, tá passando aí embaixo, beijo no papai e na mamãe.blogspot.com, ou então pelo meu canal no YouTube, youtube.com.br/paulahmq. Vamos fazer a última parte agora, as 6 últimas questões que a gente comentar, para a gente comentar agora, tá? E não restar nenhuma dúvida com relação às últimas cobranças, né? As últimas provas da EBSER. Vamos lá, todo mundo com um materialzinho na mão, senão já vai dar um pau, dar um stop no meu blog aí, e vai lá no blog, pega o PDFzinho com essas questões pra gente. Vamos lá. Começando o nosso último encontro, pessoal, daí do nosso esquenta, junto com o curso Solares, eu, professor PH, vamos embora, vamos comentar as questões finais. Tá aí já a primeira questão, meu povo, muito cuidado, essa questão teve um quiprocó geral na internet, uma época, logo quando ela saiu, porque alguém escreveu lá no Facebook algo diferente. Bom, vamos ler primeiro aqui para depois a gente comentar. Considerando a sequência lógica, 3 décimos, 1 meio, 1 meio, t, 7 décimos, 2, aqui vê o problema, 0,9, o colega colocou lá 0,9 como se fossem 2 números, tá? Não, é 0,9, 4 e 11 décimos, o valor do 13º termo é igual. Primeiro, muita atenção na hora da prova, tá certo? Justamente para isso, para a gente não imaginar esse 0,9 aqui como 2 números, como um 0 e como um 9, tá? É 0,9. Vou fazer o seguinte, vamos dar primeiro uma arrumada, eu não vou nem brincar ainda com a parte da sequência. Eu vou só primeiro dar uma arrumada na casa, porque se vocês olharem, nós temos frações diferentes, ó, algumas com o denominador 10 e a outras com o denominador 2. Vamos dar uma arrumada na casa aqui, tá? Então, ó, 3 décimos, 1 meio, 1 meio, t, 7 décimos, 2, 0,9 eu vou transformar, ó, 9 décimos, 4 e 11 décimos. Pronto. Vamos agora arrumar a casa, porque é o seguinte, tem 2 aqui que estão meio destoando da história, que é aqui o 1 meio e 1 meio, aliás, os 2 1 meio, né? Vamos botar ele no denominador, aqui todo mundo com o denominador 10, para ver como é que fica, vai ficar o quê? 5 décimos, né? 5 décimos aqui e 5 décimos aqui. Pronto. Beleza. Agora vamos para o primeiro alerta da história. Meu povo, olha só. Como é que a gente pode ter uma sequência com 2 números iguais? Imagina a gente fazer algum cálculo matemático, né? E como é que eu encontro 2 números iguais e depois passo para frente e não encontro mais nenhum? Sabe o que é que deve ser isso? A nossa sequência 2 em 1. Eu devo ter 2 sequências aqui. Vamos tentar separar para ver como é que fica? Então vamos lá, ó, eu vou pegar aqui o 3 décimos na primeira, o 1 meio na segunda, o outro 1 meio vem para cá, que agora, desculpa, é 5 décimos, é 5 décimos, pronto, 5 décimos, o próximo é o t vem para cá, 7 décimos, olha o negócio está começando a ficar bonito nessa de cima, né? 3 décimos, 5 décimos, 7 décimos, 1 meio t, o 2, 9 décimos, 4 e 11 décimos. Aqui ficou legalzinho, né? A de cima já ficou legal,
Vou até mudar de cor aqui também. Essa daqui já ficou legal, que ele está sempre adicionando 2 no numerador. Adicionando 2 no numerador. E na de baixo, ó, a gente já olha por aqui, ó. Eu tenho que fazer um cálculo de 1 meio para chegar a t, de t para chegar a 2 e de 2 para chegar a 4. Meu povo, para que eu possa transformar esse 1 meio aqui em algo inteiro, deve ter uma multiplicação. Tá certo? E aí, de uma multiplicação do 2 para chegar ao 4, tem que ser multiplicando por 2. Acabou-se, meu povo, acabou-se. Aqui é multiplicando por 2. Ou seja, o nosso t, primeiro que a gente já vai descobrir aqui, que o t é igual a 1. 1 meio vezes 2, 1. Beleza, tá aqui o t. Vezes 2, 2. Vezes 2, 4. Bateu bonitinho. E no de cima eu vou aumentar o numerador em 2 a cada número. Então vamos pensar agora. Ele quer o 13º termo. Eu já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou abrir aqui um espaçozinho para a gente colocar os próximos. O próximo é o 10º. E a minha sequência acabou com 11 décimos, então eu venho para a sequência de baixo. Então meu próximo número é o 8. Beleza. Aí eu vou para a sequência de cima. 13 sobre 10. O próximo eu vou pegar o 8 e multiplicar por 2, 16. E o próximo é da primeira sequência, dessa daqui. Vou aumentar 2 do 13 décimo, vai ficar 15 décimos, que é exatamente o número que eu quero. É o 15 décimos que eu vou querer, né? É o 13º termo que vai aparecer. Bom, não tem esse 15 décimos, deve ser o 3 meios, eu vou simplificar. Se a gente simplificar o 15 décimos, dividindo em cima e embaixo por 5, eu vou ter os 3 meios, que é o gabarito da nossa questão, letra C. Beleza, meu povo? Olha só, o que eu tentei deixar claro aqui para vocês é o seguinte, que muitas vezes a gente não consegue enxergar num primeiro momento como está a nossa sequência. O que foi que eu tentei fazer, mostrar a vocês? Mexer um pouquinho com ela e até que abra um pouco o nosso grande olho de Tandera, tá? Então mexi um pouco com o meio, já mexi... Opa, o cucuruto aqui tem duas frações iguais. Bom, opa, vamos ver o que acontece se eu separar em duas, se eu fizer a sequência 2 em 1 para facilitar a nossa vida. Desculpa, vamos lá, a próxima questão já está na tela para gente. O valor lógico de uma proposição P é verdadeiro. Então, deixa eu pegar aqui, pronto. A proposição P é verdadeiro. Fecha, pronto, fecha. E o valor lógico de uma proposição Q é falso. Então, já guarda essas duas informações aqui, ó. P verdadeiro e Q falso. Aí ele pede para a gente encontrar o valor lógico dessa proposição composta. Vamos ler para relembrar? Negação de P, se somente se Q, se então P e negação de Q. Técnica de eco estripador, vamos por partes. Primeira parte, eu vou pegar aqui o negação de P, se somente se Q. Vamos lá? Bom, se o P é verdadeiro, a negação de P vai ser falso. Perfeito. E o Q também vai ser falso. Aí a gente vai lembrar dos mantras do pH, que na bicondicional só será verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais, que é exatamente esse caso, ó. Falso se somente se falso é verdadeiro. Guardamos. Vou agora para a parte 2, ó. Para a parte 2. Eu sei que essa primeira parte aqui eu já encontrei. Que é V. Vou fazer agora o V se então o valor de P, que é V. Temos agora uma condicional. E na condicional a gente lembra que para ser falso, o primeiro tem que ser verdadeiro e o segundo tem que ser falso. Não é isso que está acontecendo. Então V se então V é V. Lindo e maravilhoso. Já fechamos essa parte agora aqui. Falta só a última, a nossa conjunção. 3. Eu tenho que ver, que é esse primeiro pedaço. E o meu Q é falso. Logo, o negação de Q vai ser o quê? Verdadeiro. E na conjunção nós sabemos, para ser verdadeiro,
ambas as proposições têm que ser verdadeiros, ela bateu bonitinho, portanto, o gabarito dessa questão é letra D, verdadeiro. Bem, no mesmo esqueminha, na mesma ideia que a gente precisa trabalhar. Olha só, se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição Q é falso, meu povo, tabelinha verdade na mão. Guarda a tabela verdade aí para a gente começar a trabalhar. Ó, P verdadeiro e Q falso. Guarda a tabelinha na mão. Vamos lá, vamos lembrar? A conjunção. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer aqui na conjunção. PH na conjunção só será verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Então, V e F é F. Beleza, V e F é F. Vamos para B. A B diz o seguinte. P condicional Q. Então, P condicional Q é V, se então F. É exatamente, né, PH? Isso aqui vai ser falso, né? É a única possibilidade, é a única situação em que na condicional vamos ter o valor lógico falso. É a única que nós temos. Quando a primeira for verdadeira, a segunda for falsa. A alternativa C tem P bicondicional. B bicondicional, se somente se. Opa, deixa eu apagar aqui que eu estou botando já os valores lógicos. Pronto. Beleza, então o P é verdadeiro e o F é falso. Nós já falamos até na questão passada, né? Na bicondicional só será verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais. Iguais, como estão diferentes, ele é falso, que é exatamente o nosso gabarito. Para a gente terminar meio que essa revisão rapidinha falando dos nossos conectivos, eu tenho que a disjunção, conectivo ou, só lembrando, ó, como ele aparece disjunção, é nossa disjunção inclusiva, tá? Não vamos pensar na exclusiva, tá? E aí a gente lembra que na disjunção, no conectivo ou, só será falso quando ambas forem falsas. Como eu tenho V ou F, essa proposição é verdadeira. E a única possibilidade, né, a única alternativa correta é a alternativa C. Beleza, né, meu povo? Revisãozinha bem rápida, né, bem light da nossa tabela verdade. Tranquilidade total. Guarda. Ficou ainda com dificuldade? Vai lá, pede pro namorado, pro papagaio, pro periquito, pro cachorro ficarem olhando a tabela verdade. E você vai dizendo para ele, olha, só será verdadeiro na conjunção quando ambas forem verdadeiras, senão vai ser falso. Na bicondicional só será verdadeiro quando ambos os valores lógicos forem iguais. V se somente se V, ou F se somente se F, até que o cucuruto de vocês lembre disso aí, sem problema nenhum. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão, vamos falar da parte de argumentos válidos. Vamos lembrar aí? Argumentos válidos, está na tela. 4 diz o seguinte: se todo motorista é nervoso e existem políticos que são motoristas. Pronto, para aí. Olha só, questãozinha de argumentos válidos. No argumento eu tenho duas premissas. O todo motorista é nervoso e o existem, vamos lembrar, o existem é o algum. Algum político é motorista, perfeito, lindo e maravilhoso. E agora a gente vai juntar essas duas premissas e tentar chegar na nossa conclusão. Depois disso, eu vou pegar as minhas alternativas e comparar na minha conclusão. Aquela que der direitinho é o gabarito da nossa questão. Tranquilidade, vamos lá, olha só, eu separei aqui, já deixei aqui na tela, pronto, ó. Todo motorista é nervoso, já sabemos que o todo, nós vamos fazer esse diagrama, onde do lado de dentro eu tenho os motoristas, do lado de fora eu tenho os nervosos, o existem aqui, né, é o nosso algum, né, alguns políticos são motoristas, já sabemos como é que vamos fazer o do algum ou algum aqui, lindo e maravilhoso, políticos e motoristas. A ideia agora é que eu traga esses dois diagramas em um só. A dica nós já demos, escolhe um dos dois e já desenha. Eu vou pegar o 2 ali, tá? O do algum. Vou pegar o do algum aqui, ó. Faltou um pouquinho aqui.
político e motorista. Quem está faltando desenhar? Está faltando desenhar o nervoso, e o PH errou rapidinho aqui. Vamos ajeitar aqui que o PH errou. Não, tá certo, todo motorista é nervoso. Desculpe, fui eu que me bananei aqui. Pronto, eu vou voltar aqui o negócio para ficar bonitinho, para não ter problema. Pronto, aqui. Agora foi todo motorista nervoso, tá certo. Qual é a ideia que eu preciso ter agora? Eu tenho que colocar o nervoso. Eu tenho que colocar o nervoso aqui embaixo. Bom, eu sei que o nervoso tem que pegar todo o motorista. Então, olha uma saída para ele aqui, tá aqui, ó. Nervoso. PH eu fiz de outro jeito. Manda aí, fala que eu te escuto. Bom, eu vou desenhar aqui primeiro, ó, eu desenhei primeiro o P e o M, legal. Agora embarca os dois, embarco, companheiro. Embarco. Tranquilidade total. Todos dois são conclusões possíveis. E a única alternativa, vou até voltar rapidinho para a gente ver, ó. Existem políticos que são nervosos, é a única opção. Existem políticos que são, ou seja, tem políticos que são nervosos, tem sim, ó, aqui e aqui e aqui em todo o espaço eu vou ter políticos nervosos. É a única opção que eu tenho, é o gabarito dessa questão, é a letra A. Olha só, cabe aqui o alerta, mais uma vez, 312 milhões de vezes que eu alerto você dessa situação. O passo, quando a gente tem uma questão de argumentos válidos, é sempre o mesmo. Vou pegar as minhas premissas, vou desenhá-las. Depois vou tentar juntá-las em uma só. Beleza. Sempre lembrando que eu posso escolher uma das duas e desenhar logo, e depois apenas complementar. Ao final, eu vou ler as alternativas nas minhas figuras e não ao contrário. Nunca fiquem imaginando, mas nada me diz que todo político é nervoso, ou que alguns políticos são nervosos. Não pensem nisso. Tá? A ideia, o passo a passo que nós temos que fazer é desenhar as duas premissas, trazê-las para um desenho só, sempre lembrando que aquele desenho tem que conter as duas premissas, obrigatoriamente, tem que conter as duas premissas. Depois disso, olhando esses desenhos, eu pego a frase, eu pego as alternativas e comparo as duas figuras. Para ser um argumento válido, esta conclusão tem que valer para as duas figuras, como foi o nosso caso. A gente viu que existiam políticos, alguns políticos eram nervosos tanto num quanto no outro. Nas outras alternativas pode comparar que não vai dar certo. Beleza, meu povo? Tem mais questão para a gente? Acho que tem mais duas questões para a gente brincar aí. Vamos lá. Reverstrez é o princípio da regressão ou da reversão, que o PH chama carinhosamente do princípio do Reverstrez. Vamos lembrar aqui como é que é, ó. Marcos estava sem dinheiro. Então ele foi ao banco e sacou uma certa quantia para pagar uma dívida cujo valor corresponde a 30% da quantia que sacou. Com 40% do que restou, comprou um produto na loja, restando-lhe ainda 1.050. Olha só, meu povo, é o que acontece normalmente numa questão do princípio da regressão, do princípio do Reverstrez. Ele não dá um valor, esse valor é X. Ele pede para vocês fazerem alguns cálculos matemáticos. No caso aqui ele pediu algumas porcentagens, mas ele pode dizer, eu gastei tanto, eu recebi tanto, eu gastei 10 reais, eu encontrei na rua 20 reais, eu posso tanto somar, subtrair, multiplicar ou dividir. E ao final ele chega neste valor. Esse valor aqui, esse valor é dado na questão. O que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o Reverstrez. A gente vai partir daqui para chegar aqui. Pronto. Sempre lembrando uma situação. Toda vida que eu subtraio na ida, no Reverstrez eu somo. Toda vida que eu somo na ida, no Reverstrez eu diminuo. Toda vez que na ida eu multiplico, no Reverstrez eu divido. Toda vida que na ida eu divido, no Reverstrez eu multiplico. Olha a ideia, vamos lá, eu fiz um esquemazinho direitinho aqui para vocês, para que não fique problema. Ó, pronto, ele sacou X, não é isso?
nós temos a primeira etapa, que foi o quê? Ele gastou menos 30%. Opa, bati errado. Ele gastou 30%, certo? Na minha segunda etapa, ele gastou 20% e chegou ao final com os 1.050. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer este caminho inverso. Vamos fazer daqui para lá. Pensando assim, ó, primeira coisa, vamos chegar primeiro nesse 40%. Vamos transformar esse 40% em uma fração. É 4 décimos, que eu simplifico, dá 2/5. Beleza, dá 2/5. Tá aí. O que é que eu quero saber? Desse 2/5, você diz assim, bom, se eu gastei 2/5, sobrou quanto? Sobrou 3/5, certo? Eu gastei 2/5, sobrou 3/5. Aí eu faço o seguinte cálculo. Eu pego os 3/5, do resto que me sobrou, da etapa 2, vai ser igual a 1.050. Aí eu penso assim, olha para cá. O 3/5 é 3 vezes a etapa 2, dividido pelo 5. Como é o revés 3 agora, o que é que eu vou ter que fazer? Pronto, eu vou pegar o valor que eu tenho do revés 3, vou multiplicar por 5 e vou dividir por 3. Lembra lá que eu falei para vocês? Ó, eu multiplico por 3, divido por 5. No revés 3, eu multiplico por 5 e divido por 3. Eu já encontrei para vocês 1.750. Então, nessa etapa, que eu já acabei, eu tinha 1.750, gastei 40% e cheguei aos 1.050. Vamos fazer a mesma coisa agora com o 30%, que é o quê? Que é 3 décimos. Aqui não dá para simplificar, é 3 décimos mesmo. Logo, sobrou 7 décimos. Veja, eu vou pegar os 1.700 agora e vou calcular para a etapa 1. Como? A etapa 1 é etapa 1 vezes 7 dividido por 10. Já sei, PH. Então, você vai voltar agora com esta... Opa, errei aqui. Aqui tem um bichinho a mais. Essa etapa 1 vai ser os 1.750 vezes o 10. Ó, estava dividido. Vai ficar vezes. E o 7 que estava vezes vai ficar dividido, chegando ao valor de 2.500, que é exatamente o valor que eu tenho. Por desencargo de conta, você pode até fazer o cálculo. Ó, parte agora do x igual a 2.500. Tira 30%, vê quanto foi que restou, depois tira os 40% e vê se chegou no 1.050. Com certeza vai chegar nesse valor. O 2.500, deixa eu voltar aqui, vou apagar aqui para gente. Deixa eu voltar aqui a tela rapidinho. Pronto, passei demais. Aqui, ó, é um valor entre 2.400 e 2.600. É o gabarito dessa questão. Questão número 6, envolvendo operações com conjuntos. Vamos dar uma olhada lá, ó, numa pesquisa com 320 pessoas sobre a escolha entre dois produtos A e B. Opa, já sei que é dois conjuntos só. Constatou-se que 175 escolheu o produto A, 120 escolheu o produto B e 35 não opinaram. Podemos dizer então que tá aí as minhas alternativas, operação com conjunto, né? Problemas com conjuntos. Tá aí, já separei A e B para gente. O primeiro pensamento da gente é buscar a interseção. Eu tenho a interseção desses dois conjuntos? Eu tenho a interseção desses dois conjuntos aí, meu povo? Ele está me dando este valor? Não, ele não me disse. Ele falou o valor de A, ele falou o valor de B, ele falou os 35. 35 eu vou deixar aqui fora, ó. Os 35 eu vou deixar aqui fora. Existe um conjunto união aqui, grandão, onde esse união vai ser... Esse universo, desculpem, união não, esse universo vai ser 320. Perfeito, lindo e maravilhoso. Como eu não tenho a interseção, eu coloco X. Aí eu penso assim, no conjunto A foram 175 que escolheram esse produto. Como eu já coloquei X, fica 175.
menos x. Mesma coisa eu vou fazer no B. O B foram 120. Eu já coloquei x. Sobram 120 menos x. A ideia agora é que eu some todos os valores desse conjunto universo. E tem que dar quanto? Tem que dar 320. 175 menos x mais 120 menos x mais 35 igual aos 320. Agora só cálculo. Ó. O menos x vai embora com o mais x, sobra menos x, mais, eu vou pegar esse 175 com o 35, dá 210, mais 120 vai dar 330. Isso aqui vai ser igual a 320. Vou passar esse 330 para cá diminuindo, logo o menos x vai ficar igual a menos 10. Por isso, o x é igual a 10. Sabendo que o x é igual a 10, vou até mudar de cor aqui, ó. O x é igual a 10. Eu vou ter aqui somente A, 165. Eu vou ter somente B, 110. Agora é só olhar as alternativas. 20 escolheram os dois produtos? Não, foram só 10. 110 escolheram somente B, exatamente, o gabarito é a letra B. Perfeito. Vamos ver mais. 155 escolheram somente o produto A? Não, foram 165. 275 gostaram de A ou de B? Eu somo todo mundo. 165 mais 110, 275, mais 10, 285. Não deu. Menos de 10 escolheram dois produtos? Não, foram exatamente 10. Portanto, o gabarito realmente é letra B. Esse é, meu povo, finalizamos o nosso último aulão, né? Nossa terceira aula final, completando essa apostila de exercícios para vocês, deste esquenta para os concursos da EBSER. Espero que realmente vocês tenham gostado, tirado algumas dúvidas, tenham aprendido um pouco mais nessa caminhada de vocês. E não deixem de acompanhar o meu blog, o beijo no papai e na mamãe.blogspot.com, o meu canal no YouTube, youtube.com.br/paulahmq, e a gente se encontra por aqui. Beijo no papai e na mamãe e até a próxima.